Olá, pessoal, tudo certo? Bom, vamos começar mais uma aula aqui hoje sobre manutenção produtiva total. Bom, qual que é o interessante, né, de nós estudarmos o que é manutenção produtiva total? A gente já viu, né, em outras aulas, em outros vídeos, quem está vendo por vídeo, enfim, gravado, a gente já viu a parte de manutenção, né, os tipos de manutenção, a importância da manutenção nos dias de hoje. A gente viu a parte de produção, o quão importante é eu ter uma gestão de produção. Por quê? Porque o setor de manutenção não deixa de ser um setor onde eu estou produzindo alguma coisa, né? Seja um equipamento que não quebre, seja um equipamento que não quebre não, né? Seja uma planilha ali para evitar uma quebra inesperada, ou seja, para consertar algum equipamento, alguma coisa assim. Agora, a gente vai conhecer algumas técnicas que englobam tanto a parte de produção quanto a parte de manutenção. Uma delas é a TPM. Ixi, TPM nesse caso, no caso de manutenção, é uma coisa muito boa, tá, pessoal? A TPM, ou manutenção produtiva total, ela é o quê? Ela é um programa de prevenção dos equipamentos desenvolvido pelo próprio operador. Bom, mas como assim? Como que o operador vai agora trabalhar na manutenção? Simples, o operador não vai trabalhar na manutenção, mas o trabalhador, o operador, desculpa, ele vai auxiliar em algumas atividades da manutenção. Por quê? Pergunto para vocês. O cara fica 8 horas por dia trabalhando no torno. Quem entende mais do torno, né? Ruído, se tem alguma coisa anormal, se tá com uma vibração diferente e tal. Quem entende mais desse torno? O cara que fica 8 horas por dia do lado dele, ou o manutentor que passa e vê ele ali uma vez por semana, uma vez por mês, durante não sei quantos minutos. Com certeza, o manutentor entende da parte interna, entende de muitas coisas, mas o operador, ele entende o quê? Entende no geral, ele está todo dia ali com o equipamento, tá? Então, ele envolve todo o sistema de produção e requer a participação de todos. Mas normalmente, produção e manutenção, produção não, né? Operação e manutenção são meio rivais. Pois é, a TPM, ela busca o quê? Juntar os dois times. Por quê? Porque os dois querem a mesma coisa, os dois querem produzir. Então, a operação, né, os operadores, enfim, eles querem produzir e a manutenção quer o quê? Que os equipamentos não falham, que eles produzam, certo? Então, os dois querem a mesma coisa. Não pode existir esse conflito, mas a gente sabe que em muitos casos existe, né? O que é interessante? Que a manutenção, a TPM, ela busca eliminar perdas, reduzir paradas e garantir a qualidade e diminuindo custos, certo? Essa é a função aí, essa é o... Vamos colocar assim o objetivo geral, né? Depois a gente vai ver mais objetivos, enfim, o objetivo geral da TPM. Bom, quais são as vantagens então? E depois a gente vai conhecer certinho, detalhadamente, o que é cada coisa, né? Maior motivação da equipe, por quê? Imaginem que o operador, ele tá ali, ele trabalha no setor de operação e tal, mas ele está recebendo treinamento, ele está aprendendo um pouco mais sobre a máquina que ele trabalha, ele está conhecendo melhor o equipamento. De certa forma, ele vai ficar o quê? Motivado. Eliminação de pausas não planejadas. Redução de custos operacionais, maior autonomia de líderes e colaboradores e foco em gestão da qualidade. Essas seriam as vantagens de uma forma geral. Mas, pessoal, tudo que eu tô falando até agora é de forma geral, tá? Não são só essas as vantagens, não são só essas. E também a TPM, pessoal, a gente vai ver aí ao longo dos slides, ao longo da nossa aula, que a TPM, ela não é simplesmente eu chegar e colocar o operador para trabalhar na manutenção. Porque se você chegar impondo, o operador vai falar assim, peraí, meu querido, quem é manutentor aqui é você. Eu sou operador da máquina, eu ganho para ser o operador. Você está fazendo desvio de função. Então, existe todo um preparo e existe muitas coisas além do que só o operador, vou passar algumas atividades de manutenção para o operador, tá?
A TPM é muito mais do que isso. Embora a gente veja em algumas empresas aí, lá na minha empresa tem TPM, eles trabalham com a TPM. É o quê? Eles ensinaram a gente a lubrificar a máquina. Cara, é muito mais do que isso. Vamos conhecer aí. Visa eliminar perdas. Quais são os tipos de perdas que existem? Perdas nas máquinas, né? A máquina está produzindo menos, enfim. Perda de mão de obra, e eu já vou explicar isso. Perda em métodos, em matéria-prima, energia e perdas ambientais. São perdas de produto parado, de máquina parada, são perdas de produto com defeito e assim por diante. Gente, mão de obra. Vamos imaginar a seguinte situação, tá? Imaginem que eu tenho uma confecção, né? Assim como a gente tinha uma confecção bem grande aqui perto, né? Aqui perto de Chapecó. Imaginem que eu tenho uma confecção com 50 costureiras, tá? 50 costureiras e 50 máquinas. Eu tenho que todos os dias, no início do expediente e no final, no início e no final não, né? Ou no início ou no final, enfim, mas vamos colocar ali no final. Todos os dias, no final do expediente, eu tenho que pegar, sei lá, 3, 4 pontinhos dessa máquina e lubrificar, fazer toda a limpeza dessa máquina. Pergunto para vocês, isso é função da mulher lá, da costureira, ou do homem, né, do costureiro, que fica ali fazendo a roupa? Ah, não, eu não vou lubrificar a máquina, porque isso daí é da manutenção. Se a gente pensar assim, eu teria que ter uma pessoa específica para todos os dias ficar passando de máquina em máquina, colocando aqueles 3 pinguinhos de óleo, de lubrificante, e fazendo a limpeza dessa máquina. Agora imaginem a seguinte situação, eu tenho 50 costureiras. Imaginem que eu elimino um funcionário, um cara que iria fazer essa atividade, ou libero ele para fazer outras atividades, e 5 minutos antes do término do expediente, todas elas encerram, né? Limpam, cada uma limpa a sua máquina e coloca 3 gotinhos de lubrificante ali conforme foi ensinado. Pergunto, na verdade nem leva 5 minutos, né? Vai levar menos do que isso. Pergunto, vai ser prejudicial para a operação, para as costuras ali, isso daí? Não, com certeza não. Vai ser o quê? Vai ser uma forma de valorizar, delas entenderem o equipamento, entenderem a sensibilidade, vamos colocar desse jeito, a sensibilidade do equipamento, que o equipamento não pode chegar a tranco e barranco, né? Mas, para isso, eu preciso o quê? Dar um treinamento, que a gente vai ver ali para frente. Então, eu posso contar com o operador para ele fazer algumas atividades específicas e eu conseguir eliminar essas perdas aqui. O importante é eliminar perdas, tá? Olha só, é manutenção realizada por todos os empregados por meio de atividades de pequenos grupos e que visam o controle completo dos equipamentos. Todos os empregados. Então, assim, gente, não adianta, e vocês vão concordar comigo, eu chegar numa empresa e falar assim, olha, a partir de hoje, o fulano, ciclano e beltrano, que são os operadores, vocês vão ajudar a gente com os equipamentos, vão ajudar a gente a cuidar dos equipamentos. Cara, eu tenho que vir com uma coisa de cima, eu tenho que ter um envolvimento de toda a empresa. Eu tenho que criar isso, uma cultura da minha empresa. Ah, mas isso daí é muito bonito no papel, mas na prática não funciona. Funciona assim. A gente já vai entender como que funciona. Vamos lá. Bom, a TPM, com base em alguns princípios que trabalham em equipe e autonomia, bem como a abordagem de melhoria contínua para prevenir quebras. O que é melhoria contínua? Pessoal, muitas vezes, e isso o pessoal da manutenção às vezes não dá valor, tá? Muitas vezes, o cara ali que fica o dia inteiro junto com aquele equipamento, ele consegue visualizar não seria gambiarra, tá? Não vamos usar esse termo, porque técnico não usa esse termo. Mas uns ajustes, alguma coisa que eu poderia fazer, ele consegue ter alguma ideia, uma criatividade, para eliminar algum defeitinho que vem acontecendo na máquina, e ele vai falar isso para o operador, para o manutentor, desculpa, por que a gente não coloca uma coisa assim, assim, assado? Muitas vezes o pessoal da manutenção não dá nem bola para eles. Então, isso daqui, gente, vou colocar até aqui, ó. Vou colocar aqui de mudar a cultura da empresa e todos se conscientizarem
conscientizar todos se conscientizar não, todos se adaptar a um trabalho mais completo. Vamos colocar desse jeito aí, que fica legal para a gente visualizar. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Eu não vou conseguir passar isso aqui para cá, mas tudo bem. O que eu tô querendo dizer? Que eu preciso que todos os meus colaboradores comecem a ter aquilo como uma coisa, isso é normal, aqui na nossa empresa a gente trabalha assim. O cara que é o operador, ele fica o dia inteiro com a máquina, quando ele tem alguma ideia diferente, ele pode chegar para o superior dele, passar essa ideia, explicar como é que é e assim por diante, certo? Também enxerga a manutenção como um assunto de toda a empresa, para que todas as pessoas possam contribuir de alguma forma. Olha só, vou contar uma passagem, né, que eu tive aí. Quando eu fazia estágio da faculdade, eu fiz um estágio numa clínica de hemodiálise, com a parte de equipamentos de hemodiálise. Naquela época, né, que faz bastante tempo, claro, porque já falei que eu comecei com trabalho infantil, gente, eu era muito criança, né? Mas naquela época, cada máquina custava em torno de 40 mil reais. Hoje, mais ou menos eu acho que uns 100, 110, por aí, tá? Cada máquina. A clínica tinha 40 máquinas. E tinha acho que umas 2, 3 de reserva. O que acontecia? As enfermeiras, né, que eram as pessoas que tinham que trabalhar ali com o equipamento, que estavam com o equipamento todos os dias. Pessoal, equipamento de hemodiálise, para quem não sabe, é uma máquina que filtra o sangue. Quem faz isso no nosso organismo, no nosso corpo, é o rim, né? E daí as pessoas que têm problema de rim, elas têm que ir 3 vezes por semana lá na clínica fazer hemodiálise. Então, tira o sangue dela, vai tirando o sangue por um caninho, ele passa na máquina, é filtrado e volta para a veia da pessoa limpo. Essas máquinas, elas precisam de uma manutenção, precisam de um cuidado, só que elas também precisam ser higienizadas. Por quê? Às vezes pode acontecer de romper algum, não sei o termo técnico, né? O pessoal aí da saúde deve saber, e me desculpem, não é minha área. Mas aqueles caninhos, né, onde passa o sangue, vai passar e tal, às vezes eles rompem, ou às vezes a hora que tá colocando pode sair um pouco de sangue, enfim. Mas independente de acontecer alguma coisa ou não, todo paciente que termina a hemodiálise tem que ser higienizada essa máquina. E higienizada não é só, passa um alquinho ali e pronto. Não, elas têm que lavar, elas têm que às vezes tirar a máquina do lugar, às vezes trocar, o paciente quer sair, tá sentado, ele precisa deitar porque ele não tá bem, enfim. Essas máquinas elas têm que estar sempre em movimento. Só que são máquinas grandes, são um pouco pesadas, né? E às vezes elas não, grandes não, elas são mais ou menos o tamanho de uma máquina de lavar roupa, um pouco menor, vamos colocar assim. E existia como se fosse não uma disputa, mas assim, o pessoal da enfermagem entendia, poxa, essas máquinas vira e mexe dão problema. Culpa do cara da manutenção. E o cara da manutenção olhava e falava, meu Deus, essas máquinas dão problema, culpa das enfermeiras. Então ficava aquele atrito. E esse atrito, pessoal, não era legal para ninguém. Porque um culpava o outro. O que se buscou implementar, se buscou implantar ali dentro da empresa, enfim, fazer uma conscientização de que eles não trabalhavam em grupos separados, eles trabalhavam juntos. Que todos, equipe de saúde, equipe de manutenção, equipe de limpeza, tá? Por quê? Porque a pessoa que limpava a sala, que era dos serviços gerais, limpava a sala no final do dia, também às vezes tinha que empurrar a máquina uma para lá, uma para cá. E às vezes a pessoa empurrava com uma força, enfim, e essa máquina acabava enroscando em alguma coisa, acabava quebrando alguma coisa. Então, a partir do momento que todos pegam junto, peraí, o equipamento tem que funcionar porque a gente tem que produzir, né? Produzir nesse sentido aí de prestação de serviço. Mas, se todos se conscientizarem, poxa, vamos trabalhar junto. Cara, a máquina, eu posso lavar desse jeito? Eu não posso? Olha, fulana ou fulano, você tá lavando a máquina, você tá, né, higienizando o equipamento, e nesse local teria que ter mais cuidado, ou teria que fazer assim e assim, né?
todo mundo trabalhando junto para quê? Para que o equipamento não quebre facilmente, ok? E claro, né, isso daqui, pessoal, a TPM ela é uma cultura, é como que eu vou treinar a minha equipe de manutenção junto com toda a empresa, ok? Em resumo, deixa eu apagar isso daqui. Cadê, né? Aqui, anotar, vamos aqui, aqui. Em resumo, o objetivo fundamental da manutenção produtiva, né, TPM, não é apenas evitar falhas nos equipamentos, mas aplicar a melhor combinação de métodos para que a produção não fique prejudicada, obtendo um retorno elevado, né, do resultado econômico da empresa. Então, assim, eu vou produzir para que a empresa consiga ter lucro e tal. Ah, mas então vamos todo mundo sofrer? Não, tá, gente? É uma cultura, é uma coisa diferente. E quando eu falo aqui, elevar o resultado econômico de toda a empresa, aí que às vezes os diretores, enfim, eles acabam, poxa, talvez a gente pode ajudar a implementar isso daqui, vai ser bom para a empresa. Bom, a TPM ela tem alguns pilares, tá? É como se eu tenho que fazer isso daqui para que a TPM, que é a manutenção produtiva total, desenvolva. Então, quais são? Melhorias individualizadas, manutenção autônoma, manutenção planejada, educação e treinamento, controle inicial, manutenção da qualidade, TPM Office, TPM Eco. Vamos conhecer um pouquinho, então, desses aqui. Pessoal, o que a gente tem que saber? Que, quando eu falo em TPM, não é só a manutenção autônoma. A manutenção autônoma é um dos pilares da TPM. A manutenção autônoma é o operador fazer algumas atividades. Então, imaginem que eu passo para aquela enfermeira lá que trabalha com aquele equipamento, eu passo para aquele costureira ou costureiro que trabalha com aquele equipamento, técnicas simples de limpeza, lubrificação, alguns ajustes, tipo, a máquina não tá, poxa, é isso daqui que tem que fazer. Ah, beleza. Vamos pensar um motorista, um caminhão, né, um equipamento aí que custa cavalo, carreta, equipamento frigorífico, né, vamos pegar um caminhão de carga frigorificada. Ele custa 1 milhão, né, pensa um equipamento de 1 milhão rodando, tá? E quem tá com ele, que às vezes fica 3 meses longe? O motorista. O que eu preciso que esse motorista faça? Eu preciso que esse motorista tenha algumas ações de manutenção desse equipamento. Não quer dizer que o motorista vai, peraí, hoje eu não vou dirigir, eu vou só arrumar o equipamento. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas o que eu vou fazer? Esse motorista, ele pode fazer a verificagem do óleo, ele pode verificar a água, ele pode fazer algumas atividades, alguns checklists, né? Informar, de repente, o supervisor de manutenção, né, o pessoal da manutenção, se estiver fazendo algum ruído, se estiver fazendo alguma coisa estranha. Então, são detalhezinhos que eu preciso que o operador faça. Só que se eu chegar para o operador e falar assim, olha, meu querido, a partir de hoje você vai lubrificar sua máquina, tá? Cara, se eu sou operadora de um equipamento, eu vou falar assim, não sou obrigada, né? Mas, e por isso, a gente vai ver que tem que ser uma cultura da empresa, tá? Então, fica com esse pilar aqui, vamos conhecer os outros e daí a gente já vai chegar ali na parte de cultura e como que eu implemento tudo isso. Manutenção planejada, que a gente já viu, né? Que tem que ter, o que tem que fazer, que daí sim, tanto planejada vai ser, ó, aquele simples ato de lubrificar esse ponto e aquele outro ponto, como, a cada 5.000 horas eu tenho que trocar o rolamento X, a cada tantas mil horas eu tenho que, sei lá, trocar tal peça, e assim por diante. Manutenção de qualidade, né? Que é fazer algumas atividades, é fazer o que, ó? Procedimentos, que é, eu vou ir fazer tal manutenção, eu tenho que pegar a ferramenta X, Y, Z, eu sei quais as peças que eu vou precisar para fazer aquela manutenção, e assim por diante. Melhorias específicas, tá? É o quê? De forma geral, eu melhorar alguns
problemas. Aí, o pessoal que fez as aulas aí de manutenção, de produção, a gente viu algumas melhorias como simples, como um Poka-yoke, por exemplo. Eu vou ter na minha máquina alguma melhoria específica que eu preciso trazer para a máquina, só que eu preciso que o cara da manutenção fabrique ali, sei lá, uma peça no torno, uma peça na fresa para fazer aquilo. Isso é a manutenção que tem que fazer. Isso pode vir do quê? De um operador que deu uma ideia e o cara da manutenção foi lá e implementou. Ah, cara, olha só, aqui a máquina ela para com frequência. Tá sempre travando aqui tal coisa. Poxa, é um fusível ali que está queimando. Vamos ver o porquê que esse fusível está queimando. É tentar identificar, olha, quando eu coloco uma sobrecarga, eu preciso da junção dos dois. Controle inicial, eu tenho que saber como que o meu equipamento tá, eu tenho que ter aquela... Lembram-se que a gente falou, né? Cheguei numa fábrica, o que eu vou fazer? Primeira coisa, para implementar o planejamento de manutenção, é saber como que o meu equipamento funciona, é ver qual equipamento é mais crítico, qual equipamento quebra mais, qual equipamento é mais tranquilo, que nunca quebra e se quebrar também ninguém, né, morre e assim por diante. Olha aqui, treinamento. Gente, se eu chegar, o problema, né, que acontece, a gente falou aí do caminhão, né, que é mais ou menos R$1 milhão na mão de um motorista, tá? O que acontece? O equipamento de R$1 milhão, ele vai estar na mão do motorista que vai ficar 3 meses com esse equipamento. Esse motorista, em algumas épocas do ano, se ele passar na BR e alguém sonhar que ele tem carteira para dirigir carreta, já estão pegando ele pelo pescoço e contratando, tá? Por quê? Porque é uma atividade, poxa, quem, né, tá disposto a ficar 3 meses fora, enfim, né, não é uma atividade tão fácil. Aí eu chegar para ele e falar, olha, meu querido, você, além de dirigir, eu catei ele pela rua para você trabalhar aqui, além de você dirigir, você vai ter que fazer manutenção autônoma, que a gente chama, que é quando o operador ajuda em algumas coisas, desse equipamento. Beleza? Beleza, pode pegar o caminhão e ir trabalhar. Gente, eu preciso treiná-lo. Se eu chegar para vamos pensar lá, né, na minha fábrica de costura. Se eu chegar lá e falar para 50 costureiras, pessoal, atenção aqui, olha, a partir de hoje, no final do dia, limpem a máquina e lubrifiquem nos pontos específicos. Beleza? Tá, tchau. Oi? Peraí, não sou obrigada e também não sei, não sou obrigada a fazer, muito menos a saber o que tenho que fazer. Agora, se eu colocar elas num treinamento pessoal, junto, né, manutenção e produção, o pessoal da manutenção explicando de repente, olha pessoal, essa pecinha aqui, ela é muito crítica, ela custa tantos reais, se ela quebra, ela pode comprometer isso, isso e aquilo, e é só a gente ter cuidado na hora de passar o fio, na hora de não sei o quê. Lubrificação, ela é importante por isso, isso e aquilo. Eu preciso lubrificar o pontinho A, o ponto B e o ponto C. É uma gotinha por vez, se eu colocar mais, eu vou ter esse problema, eu vou ter aquele. A limpeza tem que ser feita com cuidado disso, com cuidado daquilo, dessa forma. Eu treinei essas colaboradoras. Eu expliquei para elas a importância. Elas vão simplesmente, será que, claro, né, pessoal, aí vai do caráter de cada pessoa. Mas a ideia é que amanhã, depois, elas tendem a cuidar mais desse equipamento. Ok? Com isso, eu também entro na questão de segurança, na questão de meio ambiente. Lembram-se, segurança, a primeira falha que eu não posso deixar de acontecer de jeito nenhum. Segurança pessoal, depois segurança ambiental, depois produção e econômica insignificante. Essas são as 4, nessa ordem. Se eu estou fazendo isso, se o colaborador, se o operador está ajudando em algumas coisas, em algumas atividades, claro que eu não vou passar para ele, viu, desmonte e rolamento. Mas uma lubrificação aqui, uma limpeza no equipamento, amanhã depois um ajustezinho aqui, um ajustezinho ali. Pessoal, olha, fulano e ciclano, eles estão fazendo curso de manutenção de mecânica no IFSC, né? Então, poxa, a gente pode dar uma atividadezinha para ele, ao invés dele só lubrificar e limpar a máquina, ele pode fazer a ajustagem dessa e daquela outra máquina também. Por quê? Porque ele pode, com isso, já ir crescendo dentro da empresa e aprendendo, e amanhã depois passar para o setor de manutenção. Se eu tenho tudo isso, é óbvio, gente,
que a minha manutenção vai ser melhor e que as minhas máquinas não vão quebrar facilmente. Só que agora entra uma coisa importante. TPM administrativo. É o quê? Evitar desperdício e coisa arada, né? E, gente, uma coisa extremamente importante é que isso daqui tem que ter um envolvimento de todo mundo. Se for só operação e manutenção, não funciona. Eu preciso que uma gerência, que os caras, os bambambam lá, cheguem e falem: olha, pessoal, a gente vai fazer uma nova, a gente vai ver os passos ali para frente, tá? Mas assim, vamos adiantar já. A gente vai conhecer uma nova técnica. Essa técnica é para cuidar mais dos nossos equipamentos. A gente vai precisar da colaboração de todos vocês. A gente vai precisar treinar o pessoal da operação. A gente vai precisar treinar o pessoal da manutenção para escutar, às vezes, o que o cara da operação lá tem a dizer, que poderíamos fazer tal e tal melhoria no equipamento. A gente vai treinar toda a galera. E isso vai desde o cara lá do escritório passar antivírus no computador dele. Se eu pensar, não, tem que passar antivírus, espera aí que eu vou chamar o cara da TI. Chama o cara da informática. Cara, será que tu não pode fazer algumas coisas no teu equipamento? Será que toda vez eu tenho que estar chamando o pessoal da manutenção? Poxa, eu tenho uma impressora. Toda vez, qualquer barulhinho diferente que ela fizer, eu vou ter que chamar o cara da manutenção? Não. O cara da manutenção pode dar um treinamento para esse pessoal do escritório. Olha, quando der isso e isso, vamos mexer em tal coisa. É só isso. Cuida, não deixa... E às vezes é um aviso, olha, não deixa ela ligada assim, porque acontece tal e tal coisa. Eu preciso de muita coisa para isso? Não. Certo? Eu não preciso. Ah, mas não vai rolar. Por isso que eu preciso que o chefe da empresa, o supervisor lá, o diretor ou alguém, comece com essa cultura e vá passando de setor em setor. Certo? Treinamento, pessoal, treinamento sempre, tá? Desde o cara que eu quero que não coloque mais folha de tal jeito na impressora porque ela engasga, eu tenho que treinar ele. Olha, tu não pode, qualquer coisa que o computador dá, vai lá e desliga ele. Forçar o desligar. Por quê? Eu tenho que dar um treinamento para ele. Olha, pessoal, coisinhas básicas. Ah, mas então agora vamos passar todo o serviço para o operador? Não, são coisas básicas que o operador nem sempre é obrigado a saber. Certo? Quem tem que montar esses treinamentos? Depende. Talvez eu tenha que montar em conjunto o cara da manutenção com os operadores. Por quê? Porque às vezes chega o cara da manutenção lá, porque se eu fizer aquilo vira brequim, não sei o que, não sei o que. Poxa, o que é isso? Eu não estudei manutenção, eu não estudei mecânica. O que ele está falando? Eu tenho que adequar o linguajar dos dois para que saia uma coisa legal. Então, talvez eu vou precisar de mais gente. Eu tenho que ter um supervisor vindo até ali para falar, olha pessoal, por que é importante isso? Por que a gente vai implementar isso na nossa empresa? Para a gente ter menos perda, para a gente ter um equipamento melhor, para o equipamento não parar tanto, porque assim vocês não estão produzindo, vocês operadores não estão batendo a meta, e assim por diante. Então, eu preciso de toda essa explicação. Não adianta tu chegar hoje na tua empresa, você aí que está assistindo, eu sou o cara da manutenção da empresa, chega lá, viu, operador, a partir de amanhã faço tal e tal coisa na tua máquina, tá? Beleza? Não adianta eu fazer isso. Por quê? O cara não vai comprar a minha ideia. Certo? Treinar, estimular o operador a colaborar como sensor humano, tipo, cara, se a máquina der uns ruído diferente, avisa a gente. É que nem o carro. Quando a gente, entra no carro da gente, cara, qualquer ruído diferente, tá batendo tal coisa, não estava fazendo isso. Tal coisa está acontecendo, não estava fazendo. Ele vai ser, olha aqui, sensor humano, pessoal. O que é um sensor humano? Sensor humano é uma coisa muito simples. Só ficou lindo, né? Eu vou estimular
o meu operador, agora vai ficar mais bonito, para que ele seja aquele ouvido, aquele sensorzinho de se der um ruído diferente, se der uma vibração diferente. Mas eu preciso treinar ele, eu preciso que seja uma ideia de toda a empresa, porque senão o cara vai falar assim, por que eu tenho que fazer isso na minha máquina e o fulano não tem que fazer nada na máquina dele? Vocês entenderam? Tarefas simples como limpeza, lubrificação, inspeção visual, podem sim envolver o operador. E eu posso, olha, cara, hoje tu é operador, vai fazendo essas atividades mais simples, que amanhã depois tu pode passar para o setor de manutenção, tu vai fazendo um curso nessa área, que você consegue, de repente, mudar de setor ou ir para uma outra área, enfim, tá? A implementação dessa manutenção autônoma motiva os operadores, né, para relatar qualquer anomalia, que a gente já falou, enfim, e a manutenção, pessoal, não deixará de existir. Não é porque a partir de hoje eu estou como os manutentores ali estão me ajudando em alguma coisa, os operadores, desculpa, estão ajudando em alguma tarefa, que a manutenção a partir de amanhã vai deixar de existir. Não, nem vamos ensinar eles, porque senão eles vão roubar nosso lugar. Cara, eles vão fazer atividades mais simples e eles estão ali para produzir. A manutenção está ali para planejar uma manutenção preventiva, uma preditiva ou coisa assim. Etapas. Isso é importante, pessoal. Quais são as etapas? Primeiro, lembra que eu falei que não era só chegar, viu? A partir de amanhã começa a lubrificar a máquina. Se der algum ruído diferente, você me avisa, beleza? Tchau. Não é só isso. É anunciar a TPM, tá? Eu tenho que fazer, olha, pessoal, a partir de hoje vai mudar a cultura da empresa, a gente vai ter uma colaboração diferente e assim por diante. Lançar um programa educacional. Às vezes a própria empresa, pessoal, ela pode fazer uma motivação para que os funcionários comecem a fazer cursos nessa área de manutenção, tá? E ao invés de contratar um cara de fora, eu posso, poxa, tu é da operação hoje, amanhã eu vou te passar para manutenção, certo? Então, eu posso lançar um programa educacional que vai ter os treinamentos. Criar uma estrutura organizacional de suporte. O que é isso? Se o cara relatou lá que tá com tal coisa, beleza, depois eu posso lá ver que a máquina tá fazendo barulho. Cara, o operador chega para mim e fala: a máquina que eu trabalho tá fazendo um barulho estranho. E eu simplesmente vou falar, beleza, depois eu passo lá. A próxima vez o cara não vai falar, tá? Eu tenho que o quê? Eu tenho que, beleza, o cara falou, talvez tenha um procedimentinho. Olha, sei lá, uma vez por semana a gente reúne durante 15 minutos lá, todos da operação, todos da manutenção, e eles fazem um bate-papo rápido, onde vai ser relatado alguns problemas e tal, e alguém vai anotando para na semana seguinte tentar visualizar. Não sei. Ou no final de cada dia, sei lá, o estagiário passa lá e tudo certo com a tua máquina aí? Beleza, tudo certo, ok. Se eu tenho um programa de manutenção, se eu tenho, né, aqueles sistemas que a gente já viu, já falamos nas aulas passadas, legal, o operador pode só colocar lá, sua máquina está com alguma anomalia? Sim. O quê? Ruído. Eu posso relatar isso. E é isso, gente, que eu preciso, é por isso que eu preciso ter uma estrutura, uma forma, eu tenho que pensar antes de simplesmente agir, tá? Estabelecer políticas básicas de TPM objetivas e quantificáveis. Por exemplo, a gente vai medir, a gente está implementando isso daqui na empresa, piriri, pororó e tal, e a gente vai medir de que forma? Hoje a gente tem no mês, na semana, em média, sei lá, tantas horas paradas por equipamento. Se a gente conseguir diminuir essa média, a gente vai ter, sei lá, uma bonificação, alguma coisa assim. Vai da empresa, por isso que eu preciso do envolvimento do pessoal de cima, né, da gestão e tal. Vai da empresa ver o que ela poderia fazer para melhorar isso, tá? Delineamento de um plano mestre, como que eu vou fazer? Primeiro eles vão fazer, eu vou ensinar, vou explicar para eles a importância dos equipamentos,
Depois eu vou dar um treinamento explicando para o pessoal ali o quanto custa aquela máquina, o que aquela máquina tem que não pode quebrar, o que eles têm que cuidar e assim por diante. E daí, pontapé, começo da implementação. Cada vez eu tenho que melhorar a eficácia do equipamento, eu tenho que melhorar os meus times, melhorar os meus treinamentos, desenvolver um programa de manutenção autônoma, né? Criar uma rotina, olha, chega, você lubrifica 3 pontinhos ali da máquina. No final do dia, dá uma verificada se a máquina está toda ok, se não está, e assim por diante. Eu vou criar um programa. E, claro, né, eu tenho que ter esse meu programa de manutenção preventiva planejado e tal. Tem que ter quem conduz os treinamentos, por isso, outra coisa aí que é importante, pessoal, da direção participar, porque senão eles vão falar assim, tá, eu vou liberar eles 15 minutos hoje para ter uma aula de quê? Por quê? Tá? Tenho que explicar para eles, aquela lubrificação ali, melhora em que o meu equipamento? Vai evitar qual problema? E assim por diante. E melhoria contínua, gente, melhoria contínua em tudo, tá? Sempre. Nunca vai estar bom. Nunca vai estar, e agora pronto, agora é isso e pronto. Não, eu tenho que estar sempre pensando em novos treinamentos, pensando em outras atividades que eles podem fazer. E olha qual que é o legal disso, gente. Imaginem a seguinte situação. A partir do momento que eu coloco o pessoal coloco essa cultura em que os operadores colaboram com a vida do equipamento, em que os manutentores escutam os operadores para isso, eles têm essa cultura, tá? Os próximos operadores que eu contratar, seja o pessoal lá do escritório para ajudar a cuidar, né, da impressora, seja o cara do torno, seja o pessoal da costura, quando eu contratar os novos, eles já vão ter o quê? Olha, você começa hoje, primeiro você vai ter um treinamento disso, disso, daquilo, porque a gente tem uma cultura na nossa empresa que sempre os operadores auxiliam nos cuidados com a máquina. Se tu falar, eles auxiliam na manutenção. Poxa, então os outros não fazem nada, né? Eles auxiliam nos cuidados com a máquina. Já vai sendo e o cara entra e aquilo já tá rodando. Entendeu? Eu contratei uma costureira nova, ela não vai me questionar, olha, mas por que eu tenho que colocar 3 pingos de lubrificante? Eu vi lá no curso que eu preciso, mas por que eu? Por que não o cara da manutenção? Não, porque nós temos uma cultura de que o pessoal da operação auxilia também o pessoal da manutenção, porque a máquina é para o bem da empresa. O equipamento não falhar não é para o meu bem ou para o bem do time da manutenção, é para o bem da empresa. Por quê? Se a máquina quebrou, o pessoal da manutenção perde meta, porque vai ter equipamento quebrado, e o pessoal da produção também, porque eles vão ter que produzir em hora extra, ou vão deixar de produzir uma X quantidades, e assim por diante. Então, na nossa empresa, a gente tem essa cultura. A partir do momento que isso se incorpora na empresa, pronto. Certo? Bom, não sei se vocês têm dúvida ou não, mas como atividade, qual é o objetivo da TPM? B, resumidamente, eu não quero que copie aqueles tópicos ali. Eu quero que copie, que fale com base no que eu falei. Como que é implementada a TPM? Próxima, quais as vantagens, as principais vantagens de eu ter uma TPM na minha empresa? E próxima, qual a importância dos treinamentos? Por que eu tenho que dar treinamento? Coloquem isso no papel e me enviem. Beleza, gente? Obrigada, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E é isso.